gente, espera aí. Prontinha pra começar o culto. E cadê o Thiago? Thiago, tá na hora do culto. Já. Para todos, estamos aqui mais uma noite de terça-feira para mais um Casal no Altar. Esse desafio que nos foi proposto, uma tarefa assim difícil, que é falar para casais, porque como a gente já havia dito, cada casal é único, cada um tem a sua singularidade, mas o Senhor é o que opera em todos, amém? Amém. Boa noite, igreja. Vamos orar para iniciar nosso estudo, cujo tema hoje é casamento, missão divina. Oremos. Senhor Jesus, obrigada, Senhor, porque estamos aqui disponíveis para ser usados por Ti, Senhor, para ser instrumento Teu, Senhor Deus, para levar, Senhor Deus, aqueles corações que necessitam, Pai. Esteja à frente, Senhor Deus, direcionando, Senhor Deus. Obrigada porque o Senhor colocou em nossos corações primeiro, Senhor. Eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Casamento, uma missão divina. Vamos estar lendo agora Mateus 19, 6. Vamos ler. Lê pra gente, Vaninha. Mateus 19, 6. Diz assim: de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Nós somos acostumados a ouvir muito esse versículo quando nós vamos em um casamento, né? Sempre é muito utilizado esse versículo. E quando nós estávamos lendo hoje esse texto para poder trazer esse estudo para os irmãos, eu estava falando com a Vânia, eu falei, Vânia, às vezes as pessoas olham muito só sobre o lado da separação de corpos, que as pessoas não se devem separar. Mas eu consigo entender que essa separação também engloba, porque quando Deus une, Ele não une só duas pessoas, Ele une sonhos, ideais, Ele une objetivos. E quando nós nos casamos, quando nós buscamos viver junto, nós não podemos estar separando essas coisas. Vamos supor, o meu sonho não pode anular o sonho da Vânia. O meu objetivo não pode anular o objetivo da Vânia. A Vânia tem o desejo de ser presidente de uma grande empresa. Não é porque nós temos o mesmo sonho que eu também vou querer ser presidente de uma grande empresa. Eu posso ser um auxiliador para que ela alcance esse sonho e nós dois possamos viver juntos a realização desse objetivo. Verdade. Certa vez tinha uma história, né, amor, de um presidente de um país que ele foi num jantar com a sua esposa, né, a primeira dama, e chegando lá nesse jantar, eles avistaram um ex-namorado dela. E esse ex-namorado dela era um garçom. E aí ela olhou pra ele e ele disse assim: tá vendo, amor? Se você se casa com esse garçom, você ia ser uma garçonete. E ela simplesmente respondeu pra ele calmamente, disse assim: então, meu amor, se eu tivesse me casado com ele, ele seria o presidente, né, amor? Em Gênesis 2:18 diz assim: disse mais o Senhor, não é bom que o homem esteja só, falar-o-ei uma auxiliadora, e lhe seja idônea. Outro dia eu estava conversando com a Maria Eduarda e ela falou assim: pai, um casal de amigos meus que estão namorando, eles vão bem se casar ano que vem. E eu me lembro que há pouco tempo ela me falou que eles começaram a namorar. Eu falei, mas como assim já vão se casar? Eles já se conhecem? Já deu tempo deles se conhecer e falar assim, nossa, vamos se casar. Casamento é conhecimento. E o conhecimento, ele não começa no casamento, ele começa no namoro. Verdade. Porque nós temos que ter tudo em comum para poder casar, para que a gente possa conviver junto e para que um possa somar com o outro. Eu e a Vânia, quando nós decidimos nos casar, porque antes mesmo da gente ser namorado, nós éramos amigos. Nós fomos amigos que começamos a namorar e depois optamos, orientado por Deus, que nós podíamos nos casar, porque nós vimos que nós tínhamos algo em comum, nós tínhamos sonhos em comum, tínhamos objetivos em comum e um somava com o outro. Às vezes eu sou muito assim, tem algumas reticências quando as pessoas falam assim, é a minha metade. Não, não é minha metade, nós somos inteiros. Ela soma com o que eu tenho, sabe? Eu sou melhor quando ela está ao meu lado. Amor, verdade. E em relação à Bíblia, né, o que diz lá em Efésios 4, do versículo 31,
o interessante é que antes da gente se casar também, eu admirei muito em você a parte, como você cuida dos seus pais, como que você cuida da sua mãe, como você cuida do seu pai. E isso eu sei que é um cuidado que a gente precisa ter um com o outro, porque o casamento a gente vai ficar a todo momento um cuidando do outro, né? A gente tem que ter uma preocupação. Se você cuida muito bem dos seus pais, assim, eu tenho certeza que você vai cuidar muito bem de mim também, né? E lá em Efésios, no versículo 4, no capítulo 4, nos versículos 31 e 32, diz assim: longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda a malícia. Antes sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoai-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo nos perdoou. Aqui eu destaco, amor, o versículo que fala que devemos ser compassivos, né? Que devemos ser uns com os outros benignos. Eu acho que o relacionamento é assim, né? No casamento, a gente está no casamento para fazer do outro melhor. Eu preciso estar aqui para fazer de você um Thiago melhor e você fazer uma Vânia melhor. É difícil? É, né? É muito difícil. É difícil você não gritar no relacionamento. É difícil, porque eu A Vânia grita. grito muito no relacionamento. Eu grito porque eu acho que é a forma de você conseguir fazer com que o outro entenda o que você quer falar. E foi preciso a gente achar uma sintonia dentro disso, porque as pessoas acham que tudo é fácil, né? Que todo mundo já nasce pronto. Ninguém nasce pronto. A gente está sempre em construção e se desenvolvendo. Eu venho de uma família que as pessoas falam baixo. A minha mãe é baiana e baiano tem essa mania de falar baixo, né? Então, quando eu levantava a voz para falar alguma coisa, não era que eu levantava a voz para falar com ela, que eu falava alguma coisa rápido ou falava alguma coisa alto, minha mãe falou assim: Thiago, fala baixo. Então, eu criei esse costume de falar baixo e de falar bem pausadamente para que a pessoa pudesse entender o que eu estava falando. A Vânia veio de uma outra cultura, a cultura dela é falar alto, ela gosta de falar alto. E eu não podia anular toda essa cultura dela. Então a gente precisou entrar numa mesma frequência para que a gente pudesse se entender. Mas o fato dela falar alto, não é que ela fala alto para me ofender, ou fala alto de modo a me agredir. Pra ser entendida. É, né? que ela no modo de entendimento dela é falar alto. Mas ela melhorou bastante. O falar alto dela, a frequência dela tem melhorado bastante. E continuando, né, na nossa referência bíblica, né, dentro de um casamento missão divina, a gente tem aqui uma referência em Salmos 127, que diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar de tarde, comer o pão que penosamente granjeastes aos seus amados, ele dá enquanto dorme. Então, gente, o Senhor, ele é o dono do nosso lar, né? O Senhor, ele está à frente da nossa casa, ele é a base da nossa estrutura. Então, ele precisa ser referência no nosso casamento, né? A base do nosso casamento precisa ser a oração. A gente deve sim orar, ensinar nossos filhos a orar, né, amor? Sim. Estar de joelhos, ensinar eles a orar no café da manhã, quando acorda, quando vai almoçar, quando vai dormir, né? Agradecer sempre a Deus pelo nosso dia. É muito difícil, a rotina é pesada, mas acredito que até essa quarentena tá vindo para deixar a gente mais fortes na fé. E mais juntos, né? Quando a gente colocou esse tema casamento, uma missão divina, porque a família é a base da sociedade. E quem criou a família foi Deus. E Ele nos deu essa missão de estar vivendo em família, de que nós estejamos vivendo em família. E viver em família não é fácil, sabe? Nós nos esforçamos para poder cumprir essa missão, sabe? Essa missão de educar nossos filhos, essa missão de viver com o nosso cônjuge em harmonia, para que a gente possa ser exemplo. Eu não posso ajoelhar no meu quarto à noite para orar se eu não estiver em comunhão primeiro com a minha esposa antes de falar com Deus. Então minha esposa falou assim: nossa, ele fala com Deus, mas comigo ele não fala direito, entendeu? Ou se eu trato a minha esposa mal, meus filhos vão falar: nossa, meu pai ora tanto, mas a minha mãe ela trata mal. E da mesma forma a Vânia. Verdade. Então é difícil nós cumprirmos essa missão que nos foi delegada por Deus de instituir uma família, ainda mais nos dias de hoje,
em que as pessoas que não respeitam a família tentam tanto denegrir e criar novas formas de família. Mas a família que Deus instituiu e deu como missão para que nós estivéssemos levando à frente é uma só, aquela criada por homem e mulher, sabe, instituída para poder educar os filhos, educar as pessoas que nos cercam e para que a gente possa viver em harmonia, porque é tão bom viver junto. Deus não se agrada, não quer que a gente viva separado, não, sabe? Nós precisamos ter amigos, nós precisamos das nossas esposas, as esposas precisam do seu marido e os dois são um não anula o outro. Verdade, um soma, né? Um soma juntamente com o outro. Então, eu acho que é só, que eu estou cumprindo o nosso tempo aqui. Eu desejo que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus os guarde, que Deus dê sabedoria para estar vivendo junto e que vocês possam estar curtindo essa vida junto, porque às vezes a gente vê algumas piadinhas na internet, né, as pessoas falando da dificuldade que é estar passando por essa quarentena, mas não é para ser difícil, tem que ser fácil, porque você está junto da pessoa que você gosta. Eu acredito nisso, então isso é agradável. Que Deus abençoe a vida de vocês, tá, em tudo, e vos guarde. Eu vou orar para a gente estar concluindo o nosso estudo. Pai eterno que está no céu, obrigado pela tua presença, Pai. Esteja abençoando, Senhor, a família nessa terra instituída por Ti, ó Pai. Abençoa os pais, as mães, os filhos, ó Pai. Cada um nesse momento, ó Pai. Abençoa a Tua igreja, ó Pai, nesse local, ó Pai. A Tua igreja nesse mundo, ó Pai. Esteja, Senhor, nos dando sabedoria, Senhor, para suportarmos esses dias difíceis. Nos dê entendimento e temperança, ó Pai, para lidarmos uns com os outros. É o que eu te peço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Queridos, até o próximo Casal no Altar.